E agora, gente, eu tenho uma história bem inspiradora para você. A gente vai bater um papo, conversar com a mãe, a Vanessa, que está aqui comigo. Ela é mãe de um prematuro, né? Hoje ele já tem 3 anos e ela vai contar um pouquinho dessa história, dessa experiência, como ela enfrentou, como ela lidou com isso, dessa trajetória, desde a descoberta do neném até hoje. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, tudo bem? Dani. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, com o Padre Ulisses, contando um pouquinho da história do Lourenço. Desculpa, eu falei 3, mas são 8 anos, né, Lourenço? Seja bem-vindo também. Ô, Vanessa, a gente decidiu essa pauta, né, pra gente falar um pouquinho, porque a gravidez, a maternidade, ela chega e a gente já idealiza algo muito bom, tudo perfeito, e aí vem vindo as surpresas, né? Sim. Conta a primeira surpresa que foi a notícia do Lourenço pra você na sua vida. Como você descobriu a gravidez? Eu já descobri a gravidez com 4 meses, né? Foi uma surpresa? Muito inesperada, né? Eu estava viajando com meu menino mais velho de férias e comecei a passar mal. E assim eu me diagnostiquei uma infecção urinária. E aí, conforme fui passando mal, retornei da viagem e fui ao médico, né, Aí eu imaginei, vou tomar uma medicação e vou ficar super bem, né? E quando chegou os resultados do exame, uma gravidez. Foi um susto, até porque eu não estava esperando, mas era muito desejado, né? A gravidez era desejada. E aí começou a nossa trajetória, né? Eu descobri com 4 e com 5 ele nasceu. Que isso? Com 5 meses. Mulher, você ficou grávida 1 mês. 1 mês. Padre Ulisses. Mas que pressa desse garoto, gente. É muito apressado. Eu acho que esses prematurinhos, eles têm uma pressa enorme para conhecer esse mundo, né? Vanessa, e como foi isso para você? No momento em que a gente passa por isso, é bem doloroso, é difícil, porque ninguém programa uma gravidez assim tão rápida, né? Porque a gente precisa fazer um enxoval, comprar os móveis, ter essa calma toda durante a gravidez. E a minha não, a minha foi um turbilhão de emoções, né? Do momento em que ele nasceu, do momento da descoberta até o nascimento, né? E após o nascimento. Tá, então quando você descobre, você, claro, né, e tem ali as emoções, você fala ali do preparo do ambiente, e tem o preparo emocional, tem o preparo físico, a saúde da gente, né? Sim. Mas, e aí você pensa que você vai ter uma gravidez tranquila. E aí, quais foram as primeiras complicações? A primeira delas foi a luta pela sobrevivência. Nossa. Foi muito difícil você... Na UTI. Na UTI neonatal. Sei. As chances de vida do Lourenço eram 1%. É mesmo? Desde o início. Era 1% somente. E aí as lutas na UTI são muito difíceis. São como se fosse uma roda gigante, né? Né? São altos e baixos, né? Então é muito difícil. A gente fica emocionalmente abalada, né? Nossa Senhora, muito difícil. Um sentimento de ansiedade. Muitas incertezas, medos, inseguranças, né? Sentimento de culpa também, né? Porque você fica pensando, o que eu fiz de errado? Né? O porquê da prematuridade, né? Você fica procurando ali o porquê desse momento de trazer o bebê tão prematuro, né? Se foi sua culpa, o que você fez, como que você fez, né? Então, esse sentimento de culpa, ele vem. Mas não é bem culpa, né, Padre Ulisses? Não, é o sentimento, né? Sentimento é sentimento, não é ato. Mas é importante, porque a angústia que vem por tudo isso, né? E depois aquele esforço, porque no fundo a UTI passa a ser um ventre para a criança, para poder acabar de se desenvolver e poder nascer para valer, né? Porque a prematuridade não é só nascer prematuro, é não estar pronto para nascer. Né? Então. E o Lourenço, a primeira vez que eu vi o Lourenço após o nascimento, ele estava numa caixinha de luvas. Aquelas caixinhas de luvas. Meu Deus do céu. Olha! Então, porque é uma criança muito prematuro, porque ele nasceu de prematuridade extrema, então ele não mantinha a temperatura dentro da incubadora. Então, eles tiveram que botar ele numa caixinha de luva, enrolá-lo com aquele plástico filme que a gente enrola os alimentos. Sim. E ele ficou todo enroladinho ali. Não diga. Verdade.
E como foi? Quanto tempo ele ficou? Nós ficamos na UTI por 110 dias. 110 Jesus. 110 dias. Foram dias, semanas, né? Foram dias em que a gente... eu digo que a UTI, o tempo da UTI é diferente daqui de fora. Sim, é muito diferente. Porque lá a gente conta cada graminha de peso da criança. Lá a gente vibra com um cocôzinho, com um xixizinho, porque é uma vitória. Né? É uma vitória ali dentro. Está se formando tudo, né? Sim. E teve assim esse apoio Sim. Profissionais, família, como é que se sentiu tudo essa isso? rede de apoio, né, familiar, de amigo, é muito importante para nós que estamos vivendo ali a UTI, né? Nós ficamos muito abaladas emocionalmente, né? Desestruturada, eu poderia dizer assim, né? E o apoio também dos profissionais da área da saúde é crucial ali para aquela mãe que está vivenciando aquela UTI, assim como eu vivenciei. Não é fácil, né? Não é fácil. Teve várias mães fora da... Sim, teve muitas mães ali que tiveram um olhar diferenciado, um olhar humanizado para a nossa causa naquele momento. Ô Vanessa, aproveitar que você está falando sobre esse olhar humanizado, você como mãe, você está representando muitas mães, né, de todo o Brasil, para quem também está fora do Brasil, mães que estão passando pela mesma situação, estão aí com o coração abaladíssimo, né, e não sabem o que fazer. Dá uma palavrinha, o que as pessoas podem fazer, como ajudar, né, para poder sustentar um pouco essa mãe, porque o bebê ele está sendo cuidado. Sim. E como cuidar da mãe? Sim. Do que você sentiu falta? Olha, eu posso dizer que no hospital em que eu fiquei, a gente foi muito bem amparado. Eu não sei se eu posso relatar aqui o nome do hospital, né? Eu acho que talvez não seja o ideal, né? Mas eu fui muito bem amparada com os profissionais da área da saúde, com os profissionais, porque a situação era tão grave. A situação era tão grave que nos chamaram para conversar num boletim que o Lorenzo, ele ia precisar de uma home care para casa, né? Surdo, cego, mudo, não ia ter nenhum tipo de movimento, né? E o que eu gostaria de falar para essa mãe que, né, possa estar nos assistindo agora nesse momento e estejam passando por esse problema que não é um problema, né? Poderia dizer que a UTI ela nos inspira também, ela nos fortalece também, porque a gente se apega muito mais a Deus, a fé, né? A esperança, né? Uma situação que muda completamente, né, o olhar. A UTI, um dia você chega, tá tudo certo, tá tudo bem, mas no outro dia que você chega, a intercorrência é justamente com o seu filho. E você não sabe o que pode ali acontecer depois dessa intercorrência, né? E eu gostaria de falar para essa mãe que você é força, você é coragem, né? Para ela nunca desistir, né? Mas que ela tenha um olhar de força para essa criança, que ela seja forte, porque o seu filho é forte, né? Que ela pode também chorar, que ela pode sentir medos, né? Que a gente sente medos, as incertezas que a gente tem na UTI, né? Mas que ela nunca se esqueça por nenhum minuto ou duvide da força que ela tem. Que maravilha. Ela não está sozinha. Não está sozinha. Não está sozinha. E olha a vida aí, né? Ó, a vida. O nosso milagre. De 1% né? para 100%, né, Lorenzo? Nossa, que bacana. Milagre. Vou convidar você, viu, Lorenzo, também, Padre Ulisses, para a gente ver um vídeo, né, que a Denise, ela gravou para a gente, ela é diretora da ONG Prematuridade. Olha que linda, gente, prematuridade.com, que vai nos falar um pouco sobre os riscos e os cuidados do parto prematuro. Vamos aprender. Nem sempre é possível prevenir o parto prematuro. É importante que se diga que muitas vezes as gestantes fazem acompanhamento pré-natal, não têm fatores de risco prévios e mesmo assim o parto prematuro acontece. É importante a gente dizer isso porque isso tira um pouco do peso da culpa de muitas mulheres que acabam tendo bebês prematuros e se perguntam por quê. Porém, a maioria dos partos prematuros são evitáveis e é nesses que a gente precisa trabalhar. Falar sobre prematuridade é importante desde o início do pré-natal, sem assustar a gestante, é claro. Falar dessa possibilidade, orientá-la que qualquer sinal ou sintoma diferente, que ela procure ajuda, onde está essa ajuda,
Claro que o ideal é que antes mesmo de engravidar, a mulher já procurasse um ginecologista, obstetra, fizesse um check-up de saúde, planejasse, né, essa gestação o máximo possível, com alimentação saudável, com hábitos de vida que levem a uma gestação tranquila e um nascimento a termo. Mas sabemos que fatores de risco prévios, como a mulher já ser diabética, hipertensa, obesa, ter hábitos como tabagismo, alcoolismo, isso tudo pode levar a um parto prematuro. E muitas doenças acabam se desenvolvendo durante a gravidez, por isso a importância de manter um pré-natal muito rigoroso e não subestimar nenhum sintoma, mesmo uma infecção urinária que é recorrente na mulher e inclusive na gravidez, ela pode levar a um parto prematuro e leva a muitos partos prematuros. Então é sempre preciso estar atento aos sinais do corpo. Muito bom. Obrigada, Denise, pelas explicações. É importante, gente. Conhecimento, olha, desmistifica muita coisa e conhecimento também nos dá mais segurança. Quando você conhece, você sabe lidar. Então, quando conhece também seu corpo, é responsável por você, por os sintomas que você anda sentindo, sem demais, né? Sem fantasiar demais, mas com responsabilidade. Obrigada, Denise. E você também, que está acompanhando a gente, pode acessar o site da Denise, prematuridade.com, né? E você que acompanhou aqui a entrevista da Vanessa, essa experiência que ela contou pra gente. Vanessa, obrigada. Obrigada Todo a você. Amor na sua vida, na vida do Lourenço, da sua família toda. Obrigada por ter vindo, dividir sua história com a gente. Obrigada. Que bom. Deus abençoe vocês. Amém, vocês também. Deus Obrigada, abençoe padre. também, viu? Deus te abençoe. Obrigada, viu, Lourenço, por estar aqui com a gente hoje. Ela foi um prazer contar um pouquinho da nossa história. Ah, que bom, né? Que bom, isso aí, Lourenço. Muito bom. E aí depois a gente conversa mais, tá bom?